Olá pessoal, mais uma vez aqui o professor Alisson Santos para a gente falar sobre geografia. E o tema de hoje é os climas do Brasil. Isso mesmo, tá pessoal? Para a gente entender um pouco sobre o clima brasileiro, a gente precisa entender dos elementos do clima, como a temperatura, a precipitação, que é as chuvas, certo? Que estão diretamente relacionadas ao relevo, à vegetação, à hidrografia, que é a parte da água e etc. Tá beleza? Então vamos lá, olha. Elementos que incidem diretamente no clima, tá? É a temperatura do ar, a umidade relativa do ar, a radiação solar, a incidência dos raios solares, as massas de ar e as altitudes. Isso influencia diretamente, tá? Nos elementos, são elementos que influenciam diretamente no relevo, tá ok? O Brasil, pessoal, é um país considerado um país tropical, porque ele está basicamente, quase que completo, certo? Entre os trópicos de Câncer e Capricórnio. Então, país tropical. Só que tem uma partinha do sul lá que está a parte do sul, um pedacinho do sudeste está abaixo do trópico de Capricórnio. Tá certo? Então vamos observar esse mapa aqui e visualizar os climas que o Brasil possui. Veja só. Essa parte vermelha aqui, ó, nós temos o clima equatorial, que abrange aqui basicamente o nordeste, o norte do Brasil, certo? Temos também aqui, olha, essa parte marrom, a clima tropical, certo? Que pega a parte do nordeste, pega a parte do centro-oeste, sudeste também aqui do Brasil, certo? Perceba também o tropical semiárido, que pega aqui a parte do nordeste, aqui no polígono da seca, digamos assim também, certo? Estados como Ceará, Pernambuco, Bahia, Piauí, entre outros aqui do Nordeste. Veja agora nesse verde mais escuro aí o tropical litorâneo, que lá acontece em toda a costa, certo, do Brasil, que vai desde o Rio Grande do Norte, lá em cima, certo, até aqui em São Paulo, tá ok? Veja agora esse tropical de altitudes, que é esse marronzinho mais claro. Esse tropical de altitudes, como o próprio nome já diz, ocorre em ambientes mais altos, de maior altitude, certo? E por fim, o subtropical, que é o que está abaixo aí do trópico de Capricórnio, tá beleza? Então vamos entender as características de cada um desses climas. O clima equatorial, por exemplo, pessoal, por estar ali próximo à linha do Equador, ele recebe uma incidência muito maior de raios solares. Então, automaticamente tem uma temperatura mais elevada, é mais de 25 graus Celsius é média anual, certo? Uma abundância de chuvas por conta dessa evaporação, da água naquele ambiente, dá também uma abundância de chuva e uma alta umidade, certo? Tanto que nós temos lá a maior floresta tropical do mundo, que é a floresta amazônica, com sua grande biodiversidade, certo? Temos também o clima tropical, com temperaturas médias de 18 graus Celsius, certo? Nas áreas centrais do país, eles não recebem influência, por exemplo, das massas de ar úmida que vem dos oceanos. A parte do clima tropical que fica na parte central do Brasil, certo? Por isso nós temos chuvas mal distribuídas ao longo de todo o ano, com verões chuvosos e invernos secos. Essas são as características do clima tropical, ok? Já o clima tropical semiárido, bem conhecido da gente aqui, ocorre no semiárido nordestino, com chuvas raras, temperaturas altas, elevadas temperaturas, com períodos prolongados de seca, tá? E baixa umidade relativa do ar. A gente conhece isso muito bem, tá? O clima tropical semiárido. Já o clima tropical litorâneo, pessoal, que acontece lá no litoral, como eu falei para vocês, lá do Rio Grande do Norte até meados lá de São Paulo, certo? Possui altas temperaturas, com massas úmidas que provêm do Oceano Atlântico, essas massas de ar úmida, certo? E devido à maritimidade, possui uma baixa amplitude térmica. Mas o que é isso? Baixa amplitude térmica. Corresponde que dia e noite elas estão mais ou menos na mesma temperatura, tá ok? Diferente do que nós temos em outros ambientes, onde a noite é um pouco mais fria e o dia um pouco mais quente ou vice-versa, tá beleza? Tem uma amplitude térmica alta, tá ok? E com as chuvas bem distribuídas ao longo do ano. Essas são características do clima tropical litorâneo,
Clima tropical de altitude, pessoal, como o próprio nome diz, tropical de altitude, o relevo ele é muito importante, ele é fundamental para que esse clima aconteça. Por quê? Ele só acontece em ambientes com mais de 800 metros de altitude. É o grande exemplo das áreas serranas do Sudeste, tá? Com temperaturas baixas. Essa é a grande característica desse clima tropical de altitude, certo? E falando em características de temperaturas baixas, nós temos aí o nosso último clima, que é o clima subtropical, certo? Ocorre abaixo do Trópico de Capricórnio, tá? Possui verões quentes e chuvosos e invernos muito frios, com geadas, e em alguns casos até nevar, certo? Aqui no Brasil tem neve? Tem neve sim. É só ir para o sul que a gente tem alguns casos raros que ambientes lá podem sim nevar, tá certo? Ficamos aqui com mais uma aula do professor Alisson Santos, hoje falando sobre os climas do Brasil, tá certo? Então, forte abraço para você, professor Alisson.